A Anvisa autoriza o uso de um novo medicamento contra a Covid, mas apenas em hospitais. Tribunal Superior Eleitoral anuncia medidas para aumentar transparências das urnas eletrônicas. Morre aos 85 anos o ator Tarcísio Meira, vítima da Covid-19. Em depoimento, Ricardo Barros afirma que trabalho na CPI da pandemia tem afastado empresas que querem vender vacinas ao Brasil. Senado aprova a suspensão da prova de vida do INSS até o fim do ano. Estudo da Sinovac indica que a aplicação de terceira dose da Coronavac melhora a proteção contra o coronavírus. Setor de motos apresenta sinais de recuperação e projeta alta de 24% nas vendas este ano. E as exportações do agronegócio batem recorde em julho. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A dramaturgia brasileira perdeu mais um ícone nesta quinta-feira. Aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira morreu após complicações da Covid-19. O ator de 85 anos e a esposa, também atriz Glória Menezes, de 86 anos, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 6, com diagnóstico de Covid-19. Tarcísio Meira apresentou algumas complicações e precisou ser entubado. Além dos cuidados intensivos com o apoio de ventilação mecânica, ele passou por diálise contínua devido a problemas nos rins. Ícone das telenovelas, o ator acumulava mais de 60 anos de carreira e, ao lado da esposa, participou da evolução da dramaturgia nacional. Tarcísio Meira nasceu no dia 5 de outubro de 1935 e atuou em mais de 60 programas, entre teleteatros, minisséries especiais e telenovelas. Nesta quinta-feira, os parlamentares que integram a CPI da Covid fizeram 1 minuto de silêncio em memória do ator. Um dos principais expoentes da cultura nacional, das artes de nosso país. E eu queria, em homenagem a Tarcísio Meira e a todas as demais vítimas da Covid nesse país, pedir a todos 1 minuto de silêncio. Glória Menezes continua internada dando continuidade ao tratamento do quarto, mas sem previsão de alta. Sobre velório e enterro de Tarcísio Meira, ainda não há informações. A Câmara dos Deputados tirou o distritão da PEC da reforma eleitoral, mas os parlamentares mantiveram o retorno das coligações nas eleições proporcionais. O texto principal da PEC da reforma política foi aprovado em primeiro turno por 339 votos a favor e 123 contra. Em sessão conturbada, os deputados mantiveram o retorno das coligações proporcionais. Os líderes de partidos também decidiram derrubar o distritão, em que os eleitos seriam os candidatos a deputado mais votados em cada estado, sem levar em conta o peso de cada legenda. Já as coligações, na prática, funcionam como um partido único e permitem que, ao votar em um candidato de determinada legenda, o eleitor conceda o seu voto à coligação inteira. E votar em um candidato não significa elegê-lo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no sistema de coligações, o voto dado a um candidato é primeiro considerado para o partido ao qual ele é filiado. O total de votos de um partido é que define quantas cadeiras ele vai ter direito. Definidas as cadeiras, os candidatos mais votados do partido são chamados a ocupá-las. Para que as mudanças sejam válidas já nas próximas eleições de 2022, a PEC deve ser aprovada em 2 turnos na Câmara e no Senado e virar emenda constitucional até o começo de outubro. A Câmara aprovou hoje a criação das federações partidárias. Pela proposta, diferentes partidos poderão se juntar pelo período mínimo de 4 anos. A medida deve ajudar legendas pequenas a atingirem a porcentagem mínima de votos para a eleição de deputados, a chamada cláusula de barreira. O texto já foi aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial.
A Anvisa autorizou o uso emergencial de um novo remédio para tratamento da Covid, mas o seu uso é restrito apenas para hospitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid-19, o Regquirona, um anticorpo monoclonal. Esse medicamento auxilia na reprodução de anticorpos, que ajudam a combater doenças. Mas o uso do remédio não previne a infecção. Esse é o quarto medicamento aprovado pela Anvisa, um anticorpo monoclonal único que tem como alvo a proteína espicular do SARS-CoV-2. O tratamento é indicado para adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio e para pessoas já contaminadas que apresentam casos leves e moderados. A medicação deve ser iniciada logo após o teste viral positivo para a Covid e dentro de 7 dias do início dos sintomas. O uso está restrito a hospitais em aplicação intravenosa, com dose única sob prescrição médica e sua venda é proibida ao comércio. Ele não substitui as vacinas contra a Covid-19. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid. Com quase 7 meses de campanha de imunização do dia 17 de janeiro até hoje, 12 de agosto, o Brasil aplicou 158.340.860 doses, segundo a Universidade Americana Rice, com informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, 47.600.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. 1 milhão de vacinas da Pfizer chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. E as distribuições continuam. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Ministério da Saúde concluiu nesta quinta-feira uma nova fase de distribuição de vacinas contra a Covid-19. Foram mais 6 milhões de doses para os estados e também para o Distrito Federal. Em 10 dias, o governo federal fez 4 entregas, totalizando 17 milhões de doses. Essa noite, um avião chegou ao aeroporto de Viracopos com mais 1 milhão de vacinas da Pfizer, reforçando o estoque do país. No total, já foram distribuídas 190 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 150 milhões de pessoas tomaram pelo menos uma dose da vacina até agora. A expectativa do Ministério da Saúde é receber mais 131 milhões de doses até setembro. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 590 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China lidera a lista com 1 bilhão e 800 milhões de doses. Na sequência, aparece a Índia com 523 milhões de doses aplicadas. Os Estados Unidos, na terceira posição, registram 353 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que, pelo levantamento de Oxford, aparece com 157 milhões e 600 mil doses administradas. E fechando o ranking dos 5 mais está o Japão, com 107 milhões de vacinas aplicadas até o momento. E veja a seguir, líder do governo diz que CPI afasta interesses de empresas em comprar e vender vacinas. E ainda, Senado aprova a suspensão da prova de vida até o fim do ano. O deputado Ricardo Barros será convocado novamente pela CPI da pandemia. O líder do governo na Câmara prestou depoimento hoje, mas após uma sessão tensa, o presidente da CPI decidiu suspender e fazer uma nova convocação. Ricardo Barros disse que não foi citado por Bolsonaro como envolvido em esquema de corrupção e que o trabalho da CPI da pandemia tem afastado farmacêuticas que querem vender vacinas ao Brasil. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi ouvido nesta quinta-feira pela CPI da pandemia. O convite veio após o deputado federal Luiz Miranda denunciar esquema de corrupção em compra de vacinas e associar o nome de Barros. Miranda disse que, ao relatar fraude na compra da Covaxin ao presidente da República, Bolsonaro teria dito que aquilo era coisa de Ricardo Barros. O líder do governo negou veementemente envolvimento com o esquema e disse que nem Bolsonaro nem Miranda o acusaram. Senador Renan Calheiros, mostrei agora mesmo no vídeo do Luiz Miranda. Ele diz: levei ao presidente
uma matéria da imprensa com a fotografia do Ricardo Barros falando do caso global. Nós mostramos o depoimento. Eu não estou mostrando nem prestando atenção em entrevista que o deputado Luiz Miranda deu. Eu estou mostrando ao país o depoimento que ele prestou a essa comissão parlamentar de inquérito. E no depoimento, senhor relator, então, ele não disse... diferentes. O senhor vai me permitir responder ou não? Eu vou me permitir pedir para repetir o vídeo. Então, por favor, se o senhor me permitir, eu vou responder. Por favor, o presidente não afirmou que eu estava envolvido no caso Covaxin. Por favor, presidente, pela ordem. O presidente não afirmou. Presidente, pela ordem. Presidente. Repita o vídeo. Presidente, pela ordem. O deputado Luiz Miranda não afirmou em nenhuma das suas entrevistas, nem no depoimento da Polícia Federal. Houve bate-boca. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que se o presidente da República tivesse desmentido o deputado Luiz Miranda publicamente, o depoimento de Barros nem seria necessário. Ricardo Barros defendeu que o presidente já se posicionou sobre o assunto. Até o momento eu não tenho nada contra o Ricardo Barros, tanto que eu não o afastei da liderança do governo. Eu não posso, com denúncias, afastar pessoas. Tem que ter alguma materialidade nessa denúncia. E, até que se prove o contrário, o Ricardo Barros continua no meu governo, continua tendo credibilidade para tratar dos assuntos nossos dentro do Parlamento brasileiro. Então, o tal desmentido que tanto o senador Omar Aziz, o relator pede e outros pedem, já foi feito. Absolutamente claro que não há nada contra mim com o presidente Bolsonaro. O deputado Luiz Miranda relata uma conversa que teve com o presidente que nunca foi confirmada de outra parte no seu conteúdo. Então, o que nós temos é uma fala do Luiz Miranda. Aí, nesta mesma depoimento da Polícia Federal, o senador Simone, ele fala, as palavras do presidente nesse sentido, perguntando se a gente sabia alguma coisa do Ricardo Barros. E a gente fala assim, desculpe, presidente, senador, a gente não tem nomes para dar. Então, nem o Miranda foi lá me acusar, está claro, e nem o presidente me envolveu com a Covaxin. Ele estava se referindo ao caso da Global, porque foram lá e levaram a minha fotografia para ele. A sessão voltou a ficar tensa quando o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, criticou o trabalho da CPI e disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito atrapalha a compra de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Eu quero lembrar aos senhores senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade. Isso não é verdade. Aí não dá. Isso nós impedimos. Nós impedimos. A reunião está suspensa. E vamos avaliar o convite do deputado. Pela ordem, senhor presidente. Do deputado federal essa posição. Com o tumulto, a sessão foi suspensa por 2 horas. Na volta, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, anunciou que iria encerrar a sessão e chamar Ricardo Barros para falar na condição de convocado em uma nova data. O líder do governo na Câmara disse que voltará e responderá à CPI com tranquilidade. Afirmou ainda que não pretende ir ao Supremo em busca de um habeas corpus para se manter em silêncio. Não pretendo recorrer ao Supremo para não falar, eu pretendo recorrer para falar. Agora, a CPI precisa respeitar as regras. Quando iniciei o depoimento, eu jurei falar a verdade. O que eu não precisava fazer, porque eu estou aqui como convidado. Eu fiz porque eu estou aqui para falar a verdade. Se eu vier convocado, não muda absolutamente nada a situação em que eu estava hoje. Eu vou trazer os documentos e vou provar que a narrativa que eles estão fazendo não se verifica, não é verdadeira e, portanto, não se sustentará quando nós tivermos o final do relatório, a entrega do relatório ao Ministério Público. O Ministério Público, obviamente, vai tomar as suas providências, mas não provará esses discursos que são feitos na CPI. Isso não vai se conseguir se comprovar. O Senado aprovou um projeto que suspende a prova de vida do INSS até o final do ano. O procedimento chegou a ser interrompido por quase 15 meses por causa da pandemia. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. O texto aprovado pelos senadores mantém a suspensão da prova de vida para os aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social até o dia 31 de dezembro de 2021.
A medida havia sido suspensa em março de 2020 por conta da pandemia, mas voltou a ser obrigatória em junho deste ano. Quem não fizesse a prova poderia ter o benefício suspenso. A proposta de suspensão tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados em julho, mas voltou para o Senado porque sofreu modificações. De acordo com o relator, o senador Cajuru, do Podemos de Goiás, a suspensão é necessária para evitar a disseminação da Covid-19, uma vez que uma parcela restrita da população está completamente imunizada. A prova de vida do INSS é um procedimento anual e obrigatório e tem como objetivo evitar fraudes de pagamentos indevidos de benefícios. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 4ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de agosto, que não fazem parte do programa Bolsa Família. Antes, a movimentação só era possível através do aplicativo Caixa Tem. O saque também pode ser realizado em qualquer lotérica. A 5ª parcela começará a ser paga no dia 18, para quem faz parte do Bolsa Família. Para outros beneficiários, os depósitos começam no dia 20. Amanhã, a cidade de São Paulo vai vacinar quem tem 22 anos de idade contra a Covid. E no fim de semana será realizada a virada da vacina, exclusivamente para idades de 18 a 21 anos. Serão 14 pontos de vacinação drive-thru, funcionando sem interrupção desde as 7 da manhã do sábado até as 5 da tarde do domingo. Os microempreendedores individuais têm até o fim do mês para regularizar as dívidas. A emissão do documento de pagamento pode ser feita no site do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI. A partir de setembro, o débito vai para a dívida ativa da União e a Receita Federal vai cobrar juros e outros encargos previstos em lei. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com o mercado repercutindo os ganhos da moeda do exterior após dados mais fortes de inflação nos Estados Unidos e novas incertezas fiscais, depois do adiamento da votação de reforma do imposto de renda para a próxima semana. A moeda norte-americana subiu 0,66% e encerrou o dia cotada a R$ 5,256 na venda. O número de investidores no primeiro semestre deste ano cresceu mais de 43% comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados pela B3, os números demonstram uma maior diversificação entre aqueles que entram no mercado de renda variável, com a entrada de mais mulheres e jovens, além de uma maior dispersão pelas regiões brasileiras. O mês de junho foi fechado com 3.800.000 contas, sendo 3.200.000 novos CPFs. Entre o final de 2020 e o primeiro semestre de 2021, ocorreu um aumento de 500.000 investidores pessoa física no mercado de capitais. E veja a seguir, o setor de motos apresenta recuperação nas vendas. E veja também, agronegócio bate recorde de exportações. Durante pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o novo programa do governo federal, o Auxílio Brasil, vai ajudar as famílias a conseguir a independência financeira. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, o novo programa representa uma evolução social. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Novo programa social, o Auxílio Brasil representa evolução no conceito de transferência de renda e de assistência às famílias em condição de vulnerabilidade. Com essa medida, o governo federal integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. De acordo com Roma, o Auxílio Brasil, além de ser uma renda básica, é também uma ferramenta para a emancipação financeira dos beneficiados. Ao mesmo tempo em que garante uma renda básica às pessoas que estão na faixa de pobreza e de extrema pobreza, oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica. Estamos falando aqui de inserção no mercado de trabalho e de autonomia na conquista de qualidade de vida. Em busca do acesso à cidadania com liberdade de escolha, o Auxílio Brasil vai oferecer trilhas
para as pessoas se emanciparem. Famílias que vivem no campo serão estimuladas a produzir alimentos, com garantia de compra pelo poder público e de distribuição para chegar à mesa daqueles que mais precisam, dando assim uma grande contribuição para a segurança alimentar e nutricional em nosso país. Famílias das áreas urbanas terão acesso a microcrédito e educação financeira para empreender e vislumbrar novos horizontes. Todo brasileiro deve ter a chance de mudar sua realidade, desde a primeira infância até a vida adulta. O Auxílio Brasil vai promover o desenvolvimento infantil e juvenil por intermédio de apoio a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. O setor de motos tem mostrado sinais de recuperação. A Abraciclo, que representa as fabricantes de motocicletas e bicicletas no polo industrial de Manaus, prevê um aumento de 24% de unidades comercializadas neste ano em relação a 2020. As projeções iniciais de crescimento para 2021 de 10,2%, com 1.060.000 motocicletas montadas neste ano, foram revisadas. Os novos números divulgados nesta quarta-feira mostraram que a expectativa é de que 1.140.000 unidades serão comercializadas em 2021. Com uma fila de espera estimada em 50.000 motos, a Abraciclo disse que a demanda no setor de delivery tem impulsionado a venda de motos compactadas, mas também a grande procura para o uso como opção ao transporte público. As exportações também devem crescer. Espera-se uma alta de 51,1%, com 51.000 motocicletas enviadas ao exterior. Em julho, foram produzidas 95.025 motocicletas, uma queda de 9,9% na comparação com junho. A representante do setor disse que a queda já era esperada devido ao período de férias coletivas, mas que também houve retração de 3% em relação a julho de 2020. As previsões, no entanto, indicam que 2021 será até melhor que 2019, ano em que o setor consolidava a retomada após anos difíceis. Hoje, o governo federal publicou uma portaria que permite a isenção de pedágio para motociclistas em rodovias em processo de licitação ou relicitação. As concessionárias afirmam que a medida pode impactar outras tarifas e prejudicar caminhões e ônibus que usam as rodovias com mais frequência e em percursos longos. Mas a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base não pretendem judicializar o tema. Agora, a isenção precisa ser confirmada no edital de concessão de cada rodovia. As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em julho e alcançaram mais de 11 bilhões de dólares, um aumento de 15,8% na comparação com o mesmo mês de 2020. Os embarques em julho nunca haviam superado a marca dos 10 bilhões de dólares. Segundo nota do Ministério da Agricultura, o crescimento refletiu no aumento dos preços dos produtos exportados, já que o volume registrou retração de 9,9%. O índice de cotação dos itens exportados registrou elevação de 28,5% na comparação. A alta foi puxada pelos efeitos do clima em regiões produtoras de cereais e carnes e pela demanda chinesa por importações. Já o açúcar sofreu influência das incertezas sobre o impacto das geadas no Brasil e da manutenção dos preços firmes do petróleo. A participação do setor nas exportações totais do país recuou para 44,2%, contra 50,2% em julho de 2020. A China seguiu como principal destino, responsável pela compra de 35,2% das exportações do agro no mês passado, atingindo o valor de 3 bilhões e 970 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, o valor das exportações do complexo soja, grão, farelo e óleo cresceu 21,6% em julho e atingiu 5 bilhões de dólares, um recorde para o mês. Mesmo com a queda na quantidade exportada de soja em grãos de aproximadamente 10 milhões de toneladas em julho de 2020 para 8,7 milhões de toneladas em julho de 2021, a exportação do preço médio de exportação da oleaginosa brasileira em 32,5% fez com que o valor exportado alcançasse cerca de 4 bilhões de dólares.
Morreu hoje aos 90 anos o ex-senador e ex-deputado federal por Alagoas, João Lira. João Lira foi senador entre 1989 e 1991 e deputado federal por Alagoas entre 2003 e 2007 e entre 2011 e 2015. Em 2006, ele foi candidato ao governo de Alagoas, mas ficou em segundo lugar. Formado em Direito, João Lira era empresário, dono de usinas de álcool. Em 2010, era o congressista mais rico do país, com patrimônio declarado de 240 milhões de reais. Mas em 2014, o grupo João Lira pediu falência. O ex-senador tinha 90 anos. Esse ano, João Lira teve Covid, mas se recuperou da doença. Num curto intervalo de tempo, ele teve pneumonia e passou por uma cirurgia para a retirada do apêndice. Lira estava internado em um hospital particular de Maceió com problemas respiratórios. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.148 mortes por Covid e quase 40 mil novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo ultrapassou os 205.304.000 casos de coronavírus e tem mais de 4.332.000 mortes. Os Estados Unidos romperam a barreira dos 36.275.000 diagnósticos e um total de 619.016 óbitos. A Índia tem mais de 32.077.000 diagnósticos. Já o Brasil rompeu a barreira dos 20.285.000 testes positivos e registra 566.896 mortes. A França soma mais de 6.468.000 contaminações. E a Rússia ultrapassou a marca dos 6.447.000 casos de Covid. A cidade de Canberra, na Austrália, voltou a registrar um novo caso de Covid-19 após um ano sem notificações. As autoridades decretaram lockdown. O temor pelo avanço da variante Delta fez com que as autoridades de Canberra, capital da Austrália, tomassem uma medida rápida. O retorno do lockdown foi a forma que o governo local encontrou para controlar a disseminação do vírus. Esse é o primeiro caso de Covid-19 na região após um ano. As autoridades sanitárias desconhecem o local onde o paciente se infectou e se já há transmissão comunitária da doença. O anúncio foi feito no início da tarde desta quinta-feira pelo ministro-chefe da cidade, Andrew Barr. Este é o melhor caminho a seguir para proteger a saúde da comunidade e evitar bloqueios ainda mais prejudiciais, prolongados e mais consequências econômicas. Esta será a primeira vez que Canberra entra em lockdown este ano. É a segunda vez durante os quase 18 meses desta pandemia. Em Sydney, as medidas de segurança sanitárias têm aumentado cada vez mais. Apesar das 7 semanas de lockdown, o número de infecções diárias continua elevado. As regras de isolamento foram endurecidas em mais 3 áreas de Sydney, limitando a circulação de pessoas em até 5 quilômetros de suas casas. Por conta disso, a polícia ou o exército podem ser acionados para garantir o cumprimento das regras de isolamento. O bloqueio afeta cerca de 400 mil moradores que só podem sair de casa por motivos essenciais. A Rússia registrou 808 mortes por Covid em 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. O resultado se deve principalmente pela presença da variante Delta do vírus e uma lenta campanha de vacinação. Outro fator é o ceticismo em torno dos imunizantes de fabricação nacional, a começar pela Sputnik V. As pessoas dizem que a vacina não está 100% completa e não é de boa qualidade, não é totalmente testada. Mas eu duvido, porque temos muitos já vacinados não só aqui, mas em outros países também. Na internet, os médicos mostram a falta de espaço nos hospitais e chegam a precisar colocar corpos no corredor ao lado de pacientes com Covid. É claro que não é bom que as mortes estejam subindo tanto. Espero que as pessoas sejam vacinadas mais rapidamente.
Ну, естественно, желательно, чтобы, конечно, люди вакцинировались намного быстрее. O governo russo contabiliza 168.049 mortes por Covid. Até o momento, apenas 30% da população recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Nenhuma das vacinas aprovadas nos países ocidentais foi autorizada na Rússia. Durante negociações de paz no Catar, o governo do Afeganistão ofereceu poder aos talibãs como forma de conter o avanço dos rebeldes. Hoje, os extremistas conquistaram a 10ª capital de província. A medida ocorre no momento em que o exército afegão demonstra fraqueza e parece incapaz de impedir o avanço dos insurgentes no território. Também nessa quinta-feira foram divulgadas imagens dos rebeldes no aeroporto e em postos de controle rodoviários da cidade de Farah. A capital da província, localizada no oeste do Afeganistão, foi tomada pelo grupo em 10 de agosto. Ao todo, 10 capitais provinciais já caíram nas mãos dos talibãs desde o lançamento da ofensiva em maio, com o início da retirada de tropas estrangeiras do país. E veja a seguir, onda de calor aumenta risco de incêndios na Espanha e Portugal. E ainda, Brasil passa a França no ranking da FIFA. Um concurso do Banco do Brasil bateu recorde de inscritos, 1.600.000 candidatos para concorrer a 2.240 vagas de escriturário. São mais de 700 candidatos por vaga. É o maior concurso da história do país, de acordo com a Fundação Sesgran-Rio, que organiza o processo seletivo. As inscrições já terminaram e a prova será no dia 26 de setembro. O salário inicial é de R$ 3.000. Na Europa, a Espanha é líder em vacinação contra a Covid, com mais de 60% da população imunizada. No fim da fila está a Bulgária, onde fatores como a desconfiança e as notícias falsas prejudicam a luta contra a pandemia. Mais de 28.700.000 pessoas estavam totalmente vacinadas na Espanha até esta quinta-feira, 61,5% da população. O percentual é maior do que na Itália, com 57%, França com 56% e Alemanha com 55%. Além disso, cerca de 72% dos espanhóis receberam pelo menos uma dose. A vacinação é necessária e acho que é uma obrigação sanitária e moral para todos que tiverem oportunidade. Temos uma vantagem sobre outros países porque a confiança nas vacinas em geral, principalmente as infantis, era tradicionalmente mais alta do que em outros países europeus, e as taxas de vacinação infantil também são mais altas do que em outras nações europeias. Muito mais altas que em outros países europeus. No outro extremo está a Bulgária. De acordo com os dados mais recentes, apenas 15% da população está vacinada. Especialistas dizem que a causa para a baixa adesão é um conjunto de fatores, entre eles a falta de confiança no sistema de saúde e a disseminação de notícias falsas. Acho que tudo isso foi criado artificialmente e não pretendo me vacinar de forma alguma. Não fui vacinado, não quero e não pretendo. Tantas coisas polêmicas foram ditas sobre as vacinas. Começou com a AstraZeneca e depois a Pfizer também. Tanto na Bulgária quanto em outros países, eu não confio nas vacinas. Fora da União Europeia, outros países com altos índices de vacinação são o Reino Unido, que imunizou totalmente quase 60% da população, e os Estados Unidos, 50%. A onda de calor na Espanha e Portugal deve durar até segunda-feira. A onda de calor aumenta o risco de incêndios na Espanha e Portugal. O perigo de focos descontrolados preocupa depois dos incêndios devastadores que afetam outros países mediterrâneos, como a Grécia e a Turquia. Na Espanha, o risco é considerado extremo neste fim de semana em grande parte do país. O maior incêndio afetava 41 hectares de uma área florestal protegida na província de Tarragona. Os alertas aumentaram devido à onda de calor, que deve elevar as temperaturas para em torno de 40 graus Celsius em grande parte da península até segunda-feira. Poderá haver picos de até 45 graus em várias áreas, como o Vale do Guadalquivir, no sul da Espanha.
Para limitar o risco de incêndios, a região turística da Catalunha decidiu proibir o campismo na floresta e a prática de esportes no meio rural, bem como alguns trabalhos agrícolas mecânicos em determinados horários. O Brasil subiu uma posição e agora ocupa o segundo lugar no ranking de seleções da FIFA, atrás apenas da Bélgica. Com 1.798 pontos, a seleção comandada pelo técnico Tite deixou a França para trás com 1.762 pontos após a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa. Já a Bélgica, que lidera o ranking, caiu nas quartas da competição e soma 1.822 pontos. O ranking da FIFA é baseado no método que adiciona ou subtrai pontos de acordo com os resultados das seleções nos jogos da temporada. São levados em conta a situação dos oponentes na classificação e a expectativa lógica de que as equipes com melhores posições devem sair vencedoras sobre as que estão mais abaixo no ranking. Na última atualização, a FIFA considerou 348 jogos internacionais. A próxima atualização será divulgada no dia 16 de setembro. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter a bondade de Cristo em nosso coração, fazendo tudo pelos nossos semelhantes, sem esperar recompensas. Deus se entregou sem querer nada em troca. Ele me amou primeiro, sem eu ter amado Ele. Sem eu querer Ele, Ele me quis. Então, a gente precisa pedir a Deus essa bondade, né? E começar a olhar para as pessoas como Deus olhava, ou como Deus olha. É complicado, né? Você olhar para aquela pessoa que fez um mal a você e amar essa pessoa. Só que quem tem o fruto do Espírito tem essa bondade. Imagina, né? A gente julgar a pessoa pela aparência. A gente pode até deixar de fazer a obra de Deus, que é salvar aquela pessoa. E eu, por birra, por não ir com a sua cara, não falo de Jesus para você. Eu vou dar conta para Deus. Olha o que diz a Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem bom, do que tem de bom no coração, tira o quê? Tira o bem, tira coisas boas. Jesus disse que uma árvore de fruto ruim não pode, uma árvore má não pode produzir fruto bom. Ela só pode produzir fruto ruim e vice-versa. Uma árvore de frutos bons não dá fruto ruim, dá frutos bons. O homem que é bom diante de Deus, ele tira só coisas boas do coração. A pessoa pode até odiar ela, se levantar contra ela. Ela faz igual Jesus, lá na cruz. Todo mundo dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz agora, salva-te a ti mesmo. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que a gente olha para as pessoas que nos criticam, nos xingam, com o mesmo olhar bondoso de Jesus? A Bíblia chega a dizer que tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os contaminados de coração, de espírito. As coisas são puras para quem é puro. Se eu olho você e vejo só maldade, tudo que eu olho vejo maldade, ando assustado porque não confio em ninguém, porque as pessoas são ruins, talvez o problema não são as pessoas, sou eu. Tudo é puro para quem é puro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.